Olá, boa noite. Mais um ao final do dia. Hoje, quinta-feira, dia 11 de maio de 2023. E venho falar-vos não de galambas, não de presidentes da República com problemas com primeiros ministros. Aliás, tem sido a novela habitual todas as semanas em fascículos. E hoje não vou falar nisso porque, obviamente, esse tema vai ser recorrente nas próximas semanas. Queria falar convosco sobre a coroação de Carlos III. Não é por ser monárquica que não vou aqui fazer a defesa ou falar de monarquia versus república, não é a minha intenção hoje, é apenas trazer aqui alguns dados para refletirmos em conjunto, com distanciamento, sem ideologias à mistura, só para pormos as coisas em perspectiva. Isto porquê? Porque, obviamente, com o acontecimento deste fim de semana, com a coroação, que já não se via nenhuma no Reino Unido há 70 anos, muito se debateu sobre este assunto, principalmente a questão dos gastos. Quanto é que esta coroação, que para alguns é obsoleta, uma cerimónia obsoleta, quantos milhões é que ela envolveria? Principalmente no momento em que o Reino Unido está a passar por uma crise profunda. Aliás, a pergunta é qual é o país que não está a passar por uma crise neste momento na Europa? E, e muitas vozes se levantaram contra a coroação, porque, por exemplo, em 45 anos atingiu-se o pico dos aumentos nos preços, está a aumentar à ordem do 10,1% ao ano, pelo menos foram os números registados em março, e, claro, estamos a falar na ordem dos 4 a 5 milhões de pobres no Reino Unido, para além enfim, do universo do desemprego, etc. Portanto, é claro que com um panorama destes, uma cerimónia de Estado, não é uma cerimónia privada, mas é uma cerimónia de Estado, mas mesmo assim que possa custar aquilo que dizem que deve ter custado, ainda não há números finais, é claro que revolta a população. Ainda por cima, porque nós também sabemos que não é, enfim, o rei mais, enfim, mais querido do Reino Unido, pelas peripécias que nós sabemos, mas não é isso que eu quero tratar, não, esses pormenores de vida privada do rei Dom Carlos III não me interessa. É subejamente conhecida a polémica e por isso é que muitas pessoas também preferiam o Príncipe de Gales como rei e que Carlos III abdicasse. Não é essa a minha questão. A minha questão é tentar ver as coisas em perspectiva relativamente a números. Ora, a estimativa da coroação está na ordem dos 100 a 250 milhões de libras. É claro que é um número grandioso, evidente. Também é verdade que grande parte desse custo envolve segurança, não é? Na época em que nós vivemos, com problemas de ataques de terrorismo, etc., a segurança é, de facto, uma das prioridades. Não estou a falar da segurança da família real, é a segurança no geral, não é? E a esse nível há gastos superiores. Mas, reparem, quando falamos nesta ordem de valores, mesmo que pensemos em 200 milhões 100 milhões de euros relativamente à colação, ou 200 milhões, reparem e agora fazendo uma comparação com Portugal, quantas coroações não pagaríamos com os 5 mil milhões da TAP? São 20 coroações. É o dinheiro que se gastou nos últimos anos com a TAP. Ou então com o novo banco. Os 10 mil milhões que, no fundo, se gastou a injetar dinheiro público no novo banco, dariam
40 coroações. E já nem vou falar nos 22 mil milhões de euros da vergonha da banca entre 2008 e 2021, que daria nada mais, nada menos do que 88 coroações. Não é uma, nem duas, 40, 88. É o dinheiro que é gasto assim, sem retorno, não é? Ou seja, esta cerimónia da coroação, qual é o retorno? É possível que haja retorno. Estão a falar na ordem dos 350 milhões de retorno. Eu penso que é um número baixo, e já vos vou dizer porquê, dados os números dos resultados relativamente a 2017, do retorno de existir uma família real, já lá iremos. Mas, conjugado este fim de semana com a Eurovisão, estão a falar na ordem de receita para o Reino Unido, na ordem de 1 bilhão de libras. Bom, e agora também vou colocar aqui puxar um bocadinho, como se costuma dizer, a brasa à minha sardinha, sendo eu monárquica, como é especialmente conhecido. O facto de se gastar, por exemplo, números de 2018, comparando o financiamento para a Casa Real Espanhola em 2018, que foi de 7,9 milhões de euros, com a Presidência da República Portuguesa, também do ano 2018, que não foi nada mais, nada menos do que 16,6 milhões de euros. Ou seja, o dobro do que se gasta com a Casa Real Espanhola, gasta-se com a Casa Republicana. Ora, e não temos nenhum retorno, não é? E vocês dizem, pois, as instituições democráticas também se pagam, com certeza. Só que, no caso, por exemplo, aqui espanhola, ou, como eu estava a falar, do rei Dom Carlos III do Reino Unido, também é uma democracia. E reparem, no ano de 2017, que foi um ano normal, não houve nenhum casamento real, não houve nenhum acontecimento de um bebê real a nascer, ou de uma cerimónia de funeral, ou de um dos reis, ou de uma coroação. Portanto, foi um ano normal, 2017, nenhum grande acontecimento. Sabem qual foi o retorno financeiro do merchandising, de tudo que envolve a marca da família real britânica, o retorno para o Reino Unido, o lucro, digamos assim, que o Reino Unido teve em 2017 por ter uma família real? 1 bilhão e 7 milhões de libras. Portanto, eu estou a falar nisto hoje porque fui contactada por várias pessoas relativamente à problemática do dinheiro que se gasta com uma família real e, enfim, na sequência da coroação. Pensem, de facto, nesta ordem de ideias. Já nem vou falar nas vantagens que eu vejo num sistema destes, não é isto que nós estamos a discutir agora, só estou a falar de alguns números. Pensar naquilo que se gasta e que se vai continuar a gastar com a TAP, com o dinheiro que é deitado à rua completamente e que poderia, enfim, ser direcionado para investimento em Portugal, e não é. Portanto, antes de falarmos nas coroações dos outros ou nos gastos feitos em outros países com aquilo com o qual muitos de nós em Portugal não nos identificamos, eu identifico-me, há uma grande parte que não, mas antes de falarmos nestes gastos, pensemos no absurdo de dinheiro que nós gastamos em Portugal com estas situações, das bancas e das TAPs e de outras empresas que só estamos nós a gastar e a financiar e não temos retorno
absolutamente nenhum. Aliás, o nosso único retorno, sabem qual é? É problemas. Problemas financeiros, problemas no na nossa vida, não termos os salários que, enfim, deveríamos ter, estando nós a trabalhar da maneira como trabalhamos todos e, principalmente, estando nós na Comunidade Europeia, é ridículo estarmos nos últimos lugares a nível de, enfim, todos os elementos que nós podemos imaginar de nível de vida e de bem-estar, bem-estar democrático, digamos assim. Aliás, esse tipo de análise é muito bem feita pelo nosso Camilo Lourenço, quando faz as comparações e também fala profundamente nos problemas económicos que nós estamos a atravessar. Portanto, repito, é apenas lançar aqui o desafio e mexer um pouco com a nossa visão de percebermos comparativamente o que é que nós estamos a perder. Boa noite, até para a semana.